Você trouxe a sua Bíblia? Abra na carta aos Filipenses, capítulo de número 3. Carta aos Filipenses, capítulo 3, do versículo 1 ao 2. E o título é uma pergunta: aonde está a tua alegria? Filipenses 3, versículo 1 ao 2, diz assim a minha tradução: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, é a segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Assente-se, por favor. Hoje nós estamos no segundo culto de hoje já, de manhã. Estava um povo aqui na igreja, alguns, aliás, muitos estão viajando, né? Feriado de 4 dias, vão para o norte do Paraná, vão para o litoral, vão para a casa de parentes, aproveito para descansar, aproveito para fazer manutenção, mas uma coisa ficou gravada no meu coração: a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito Santo em nós é a alegria, e hoje, culto de missões. Uma das coisas que eu acredito muito, que irradia o Evangelho, é um desses frutos, que é a alegria do Espírito Santo em nós. Quem é casado aqui, levanta a mão. Meu irmão, está em dúvida? Levanta a mão com razão aí. Isso. Quem está na beira para casar e está noivo, vai casar, vai acertar? Meu Deus do céu, que haja graça. Quem aqui que quer casar, levanta a mão. Olha aí, meu Deus, aí sim, fibra, fé, confiança, é isso aí, Deus da graça. Tem uns que estão noivos já faz uns 20 anos, brincadeira. Mas olha só, meus irmãos, por que eu estou falando isso para você? Por acaso, quando você estava lá, ele diz assim, na pista, quando você estava lá, esperando o Senhor, prepara alguém para mim, me prepara para alguém, por acaso quando você estava vivenciando esse momento, alguém chegou bem triste para você e falou, não aguento mais a minha vida, e blá blá blá, e essa pessoa foi se demonstrando triste, e aí você se interessou por essa pessoa? Dificilmente, geralmente você vai observar uma pessoa com um ar de alegria, uma pessoa confiante, uma pessoa bem arrumada, porque quem gosta de pessoa constantemente triste é psicólogo, é médico, é cliente, né? Por quê? Porque a alegria, ela é irradiante, a alegria, ela atrai, a alegria, ela envolve todo o ambiente, ela é como a gratidão, a alegria é um dos braços da gratidão, e uma pessoa alegre sempre recebe mais, uma pessoa alegre e grata, sempre recebe mais por aquilo que é grato. Isso é um fato, E você já reparou, eu lembro uma vez que chegou uma moça para mim e falou, pastor, meu marido, ele não me procura mais, meu marido foge de mim, meu marido não me ama mais, eu acho, meu marido não me acha mais atraente. Eu falei, meu Deus do céu, isso já faz uns 20 anos, mas eu lembro, eu perguntei, quantos anos a senhora tem? Eu estava no altar, ela, 21, e o teu marido não quer mais saber da senhora? Ela, não. Eu falei, olha, uma vez eu vi escrito uma frase, uma pichação no muro, que dizia assim, não corra atrás das borboletas, cuide bem do seu jardim e as borboletas virão. Quando você começou a namorar com seu marido, você era como? Quando você conheceu ele, você se perfumava, você se vestia bem, você se cuidava, porque a vida, ela é movida não é pelas respostas, pelas perguntas. As respostas nos apacentam. As perguntas, as questões que nos movem. E aí ele viu algo de diferente em você. Mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, pô, igreja, os bazares aí é R$1. Hoje, antigamente se reclamava, né? Antigamente você dizia assim, eu não vou para a missa porque eu não tenho roupa. Os mais velhos testamento aqui vão lembrar do que eu estou falando. Os mais novos não sabem o que é isso.
né, no plano Collor, na época, embora ele fez o que ele fez, mas ele abriu o país, abriu, as coisas ficaram acessíveis. E então, quando teu marido viu você desse jeito, ele se interessou por você, meu irmão, teu marido é caçador, eu tenho certeza que se você se valorizar, ele vai te valorizar, eu tenho certeza que se você deixar aparecer essa beleza que tem em você, ele vai enxergar também. Não adianta você começar a ficar amargo, revoltado, sempre reclamando, porque as pessoas fogem de quem vive reclamando. Está prestando atenção no que eu estou falando? As pessoas fogem de quem vive amargurado, com o rosto anadegado. Entendeu, né? As pessoas fogem. É verdade, ninguém quer saber de quem vive desse jeito, cabisbaixo, reclamando, rabugento. Liga lá para a ouvidoria. Por quê? Imagine só, a mulher está cansada de um dia puxado, ela chega em casa, vai encontrar o marido como? Por quê? Ou o homem está cansado, vai chegar em casa, vai encontrar a esposa. Ele vai ver quando ele chegar. Ou os filhos, cansados, chegam lá e encontram. Meu Deus, vou chegar em casa, vou encontrar o meu pai com aquela cara petrificada de novo. A minha mãe parece que só esperando uma lombada para sentar o chicote na gente. Quem que vive dessa forma legal? Então eu acredito, meu irmão, fielmente, que a alegria é uma linguagem de evangelismo. Porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força, a Bíblia diz. Agora, você já parou para pensar, quando você parou de colocar as tuas expectativas no Senhor, e começou a colocar as tuas expectativas nos ombros de uma pessoa tão falha quanto você, quanto eu, quanto você? Quando você confia a tua felicidade nos ombros de uma pessoa tão falha quanto você vai ser infeliz, com certeza. Resmungão, não acredito mais em ninguém, já era para mim, estou desgostoso ou desgostosa da vida. Eu não estou falando que você não deva conviver com pessoas, amar pessoas, cuidar de pessoas, mas eu estou dizendo, como Paulo está falando, sobre o centro da nossa alegria é o cuidado do Senhor. O próprio Davi, ele fala algo interessante ali que é um fato, que ele diz assim, né? O Senhor é o meu pastor. O hebraico, ele diz, o Senhor é o meu pastor e eu não faltarei, eu estarei com Ele. Isso é futuro. Ele é o meu... Agora imagine só você, é um médico, e eu lembro quando eu trabalhava no hospital, a cirurgia de transplante de rim, por exemplo, ela demorava de 12 a 15 horas ou mais, e o médico está lá operando, 12, 15 horas, recebendo alimento por sonda, aquela equipe ao redor, ele com o microscópio, ligando, saturando cada veia, e ligando cada coisa, o paciente vivo e o anestesista ali, atenção que é tudo aquilo, monitorando o paciente. Quando ele termina essa cirurgia, ele chega em casa, ele dobra o joelho e fala, Deus, o Senhor é o meu médico. Ele sabe o que ele está falando. Um professor que dá de 8 a 10 horas de aula por dia, é um barulho, é um monte de questão, gente medindo, e ele falando ou ela falando alto. Quando ele chega em casa, ela dobra o joelho e fala, Senhor, o Senhor é o meu mestre. Essa pessoa sabe o que está falando. Davi cuidava o dia inteiro de ovelhas, e ele de repente escreve, o Senhor é o meu pastor, e eu não faltarei, isso é, o Senhor é meu pastor, e eu estarei contigo, porque eu sei que a tua provisão estará comigo amanhã, se eu estiver contigo. A nossa provisão está dentro da missão, por isso eu me alegrarei, por isso, porque eu sei que eu posso descansar nele. A provisão de Davi não estava em Jessé, o seu pai, em Eliabe, o seu irmão mais velho, ou seja, no que for, estava em Deus. Por isso eu acredito que essa esperança, esse brilho que Deus colocou dentro desse vaso de barro aí, é um grande poder evangelístico, que cura uma humanidade doente, sem esperança, atribulada, resmungona, insatisfeita. Meus irmãos, eu venho alertar vocês hoje de um ladrão, algo que tem roubado a sua alegria. Você lembra como é que você era? Quando aquela pessoa que você ama conheceu você, se você é mulher, estava com aquela margarida desse tamanho, parecendo um falcão na orelha, feliz, alegre. Você homem bem arrumado, barba lapidada no açougue,
no tip-top. Alegre, confiante. E agora, como é que está? Cheio de dor, não aguento mais, resmungando. Existe alguma coisa, esse é um alerta, que está roubando a sua alegria, que está roubando as suas palavras de consolo, que está roubando a tua motivação. Alguma coisa está acabando com você. Escute, não é velhice não, não são as decepções não é isso. O que eu estou falando para você tem uma procedência inicial que é espiritual. Esse tempo atrás uma moça pegou e falou para mim assim: pastor, eu encontrei isso na minha casa, achei interessante, porque, minha irmã, isso aí está cheirando feitiço. Por acaso a senhora estava com um desânimo terrível? Isso é rotina, tá, meu irmão? Isso é rotina. Por acaso a senhora estava com um desânimo terrível, uma pressão na cabeça, pensamentos negativos constantemente? Pastor, é bem isso mesmo. Isso é um ataque espiritual contra a tua mente. Crises de pânico. Todos nós já tivemos uma pressão. Quantas vezes eu mesmo tive que colocar a mão na minha cabeça? Eu não aceito nenhuma opressão maligna, a ponto de não conseguir respirar, faltar ar, deitar o banco do carro, parar o carro, deitar o banco do carro e começar a orar, porque o ataque ele vai vir mediante a fé de cada um, não é? E não deixa de ser sem a permissão de Deus. Só que Deus está conosco, e isso vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Olha, meus irmãos, vou fazer uma pergunta para você, e você seja honesto para você. Aquelas pessoas que vivem ao teu redor aí, pare e pense. Aquelas pessoas que, teu marido, tua esposa, as pessoas do teu trabalho, os teus vizinhos, a comunidade da igreja, onde você está, essas pessoas podem dizer que você é o quê? Alegre? Eu chego, você é até meio bobo de alegre. Mas as pessoas podem dizer que você, não fala com essa pessoa não, essa pessoa é uma rabugenta, um rabugento. Essa pessoa só espera a gente errar alguma coisa para pá! E esse irmão? O que você resume esse irmão? Esse irmão, eu posso descrever, ele é aflito. Pensa numa pessoa aflita, parece que sempre está devendo alguma coisa para alguém. E essa irmã aqui, essa aí, para descrever um sentimento, é insegura. O que mais demonstra é inseguro. Meu irmão, eu estou falando essas coisas para você, como que você acha que os nossos familiares nos descrevem? Será que eles conseguem perceber se nós somos pessoas alegres ou não? E aí você quer justificar na tua mente ainda o porquê que você não é alegre? E vai resolver isso? Está acabando com a tua saúde, e está acabando com a saúde das pessoas ao redor. Sabe o que eu acho interessante? Que ainda as pessoas estão buscando razão para permanecerem rabugentas, lamentáveis, tristes, que contaminam ambientes. Mas Paulo escreve essa carta aos filipenses, chamada de carta da alegria. E ele escreve ela dentro de uma prisão, dentro de uma masmorra. E ele escreve no capítulo 4, versículo 4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, porque perto está o Senhor. Meu irmão, isso é um imperativo, uma ordem de fé cristocêntrica, fruto de um relacionamento verdadeiro com Cristo. Verdadeiro. Olha, hoje eu venho alertar você que o inimigo das nossas almas, ele quer roubar um dos frutos mais significativos da vida de um cristão. E eu quero destacar rapidamente 3 pontos aqui. 3 ladrões que eu reparei aqui, principalmente no versículo 2, né? Versículo 1, versículo 2. O primeiro ladrão que eu quero destacar aqui são os cães que praticam o mal. Ele fala, cuidado com os cães que praticam o mal. O curioso dessa epístola de Paulo é que ele está motivando pessoas, depois dele ser traído, abandonado, caluniado, chicoteado. Isso é, ele foi pego 5 vezes para ser chicoteado. Cada vez que pegaram ele para chicotear, ele recebeu 39 chibatadas de azorrá. Jogaram sal nas costas dele e lançaram ele na masmorra. O cara recebeu 195 chibatadas em períodos espaçados assim, sem ele dever nada, por expulsar demônio, por exemplo. O cara foi apedrejado,
ressuscitado ali. Deus usou também para ressuscitar. O cara, ele foi envolvido em um monte de tramóias, caluniado, lançaram ele como culpado de terem colocado fogo em Roma, e o fogo perdeu o controle da parte pobre de Roma e pegou também a parte rica. Nós estamos falando de um homem que ele sabe que vai ser condenado, ele já sabe que pelos homens ele já está condenado, mas ele escreve a carta magna de alegria. Não tem reclamação dele nesses 3 capítulos, aliás, 4 capítulos, né? Não tem reclamação. É uma carta de gratidão à igreja, que enviou para ele um motivo para ele se alegrar. Epafrodito, um homem que quase perdeu a vida, chega até ele para lhe entregar algumas notícias de como estão a igreja, e alguns donativos. E ele é muito grato, extremamente grato, porque foi uma igreja que foi esticada, uma igreja que foi alcançada através dos mesmos enganos dos homens. Quando ele e Silas foram chicoteados, uma igreja que veio por um chamado de Deus, um macedônio, pedindo socorro. Ah, meus irmãos, Paulo sofreu muitas e muitas coisas, mas ele está numa prisão, injustiçado, com guardas pretorianos nos seus 2 lugares aí algemados, e mesmo assim grato e alegre, porque ele deixa bem claro para mim e para você, que o efeito da fé cristocêntrica vai trazer uma alegria que as pessoas não conseguem entender. Filipenses 4:8, o que ele diz ali? Tudo que é justo, olha só, 4:8, cadê? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o pensamento de vocês, e que também aprendam, recebam e ouviram de mim, e o que viram de mim, e põem em prática, e o Deus da paz estará com vocês, ou a paz, que excede todo entendimento, vai guardar a tua mente, vai guardar o seu coração, amém? Cuidado com os cães, cuidado com os maus exemplos, cuidado com aquelas pessoas que sempre querem contagiar é sempre doença, querem contagiar os ambientes. Meu irmão, olha para cá, você já viu aquelas pessoas que você está num lugar e de repente chega alguém e parece que tem uma nuvem de chuva em cima, dando raio, trovão? Já viram aquelas pessoas que parece que vem transmitindo uma doença, que todo mundo tem que ficar pisando em ovos ao redor, que tudo que você fala fica fazendo careta, vira o olho para cima, você sabe que vai levar para alguém? Isso aí não tem nada de Deus não. E não leve na piada, porque levando na piada a gente não muda. Nós precisamos amadurecer, não é? Precisamos muito amadurecer. Agora, a compensação, tem aquelas pessoas que quando estão chegando, aqueles casais, aquelas pessoas que quando estão chegando no ambiente, as pessoas já pensam, aí ó, vai alegrar, olha aí ó, já vai agitar, já vai inventar alguma coisa, já vai contar alguma história. As pessoas se sentem à vontade para fazer uma brincadeira, se sentem à vontade para convidar, para almoçar, para jantar, para se alegrar, e as pessoas ficam sempre, no bom sentido, brigando para que essa pessoa esteja junto. Aí eu pergunto para você, quem que você é nessa história? Quem? Uma vez eu vi uma charge na internet, e tinha um homem lendo algo na internet, notícias, né? E ele colocou a mão na cabeça e disse assim, meu Deus, estamos perdidos. Do lado dele tinha um homem lendo a Bíblia, e na mesma hora o homem gritou, estamos salvos. Cuidado com os cães que roubam a tua alegria, porque esse excesso de notícia ruim está agoniando você, está te atribulando, deixando você desanimado, totalmente cativo. Você já reparou que algumas pessoas têm um coração cheio de aflição? Qualquer solução que você arruma, a pessoa vem com 10 problemas em cima, e se você arrumar 10 soluções, vai ter 100 problemas, 10 para cada solução, porque é uma aflição, carregam tensões, ameaças, desespero. Às vezes, eu achei interessante, uma vez, isso já também faz uns 20 anos, eu cheguei num lugar que só a sala da família, meu Deus, era gigante.
Tinha uma lareira no final que parecia uma aquela churrasqueira de paróquia, grandona assim. E é interessante a moça, em depressão, num quarto com suíte, com o seu ar-condicionado, com o seu telefone de última geração, com uma televisão de última geração, com um pai, uma mãe que se amam e amam muito a filha, numa estrutura impressionante, com um psicólogo, um terapeuta, com um psiquiatra, algumas coisas, mas quando você ia conversar com ela, o discurso dela era da maior infelicidade do mundo, o peso, porque não enxergava nada que tinha, que era, não conseguia enxergar o amor de ninguém, e só quem pode fazer isso é o Espírito Santo na vida de uma pessoa. Porque ser mimado não é ter tudo. Ser mimado, meu irmão, é valorizar aquilo. Aliás, ser mimado é não valorizar aquilo que você tem. E é interessante você ver pessoas que fazem festa com aquilo que tem. Festa com aquilo que tem. Você já viu isso? Já viu aquele casal que faz festa, tem aquele carro velho que vai ligar? Não vai pegar, não vai pegar. Vou, mas vou dar trabalho. Vou. Daquele jeito. E a mulher animada, ele animado, as coisas ficam se atropelando, e é festa, e vão na casa de alguém, e é festa também, e não sabe o que vai acontecer amanhã, e é festa também. Conhece gente assim ou não? Que vai para os lugares, está ali, mas sabe que eu estou com uns quilinhos a mais. Aquela pessoa não está nem aí com nada. Vamos alegrar, vamos viver, eu estou falando para ser indecente, mas vamos viver. A compensação, algumas pessoas, pelo amor de Deus, cuidado com os cães, porque algumas pessoas têm denunciado a sua infelicidade, porque a boca fala do que o coração está. O coração na Bíblia é aqui, ó. A boca fala do que a mente está cheia. Do que a mente está cheia. Deus colocou pessoas próximas a você. Para de ficar se lamentando daquilo que você não tem. Seja grato por aquilo que você tem. Amém? Você precisa entender que está entregando os seus ouvidos, os seus olhos, a sua atenção a verdadeiros venenos. Já reparou que tem pessoa que só sonha com coisa ruim? Depois que acontece, pelo amor de Deus, só sonha com desgraça. Só chega para conversar com você, pastor, eu vi você assim, dessa forma, você viveu muitos anos, pastor, e detalhe, estava cheio de cabelo ainda. Não, é só, pastor, eu vi uma onça tentando, pastor, eu vi você com uma perna a menos, pastor, pelo amor de Deus, de repente um leão vem, pastor, e uma borboleta com um escrito Drácula e vinha, e pelo amor de Deus, eu vi que você morreu desse jeito, só sonho ruim, que coração mais aflito, mais inseguro. Tem coisa que não é espiritual não, boa parte das vezes não é espiritual não, só que você fica dando ouvido sempre. O pastor Rogério, quando chegou uma pessoa para ele, marchandinho, falou, em poucos dias você vai morrer. Meu irmão, ele ficou aflito, jejuando, orando, tentando organizar as coisas, de repente ele caiu em si. Meu Deus do céu. E aí quando alguém chega para ele e fala assim, pastor, eu sei o que fazer, só ore por mim, nem me conte nada. Só ore por mim. Porque tem umas 3 pessoas que são profetas na vida dele, ele respeita muito. Que sempre estão de jejum, que é a confiança que ele tem. Agora, meu irmão, fica aí nessas mães de Ná gospel, direto. Aquelas pessoas que eu senti de Deus, sabe? Não estuda a Bíblia, não tem entendimento de nada e vive, parece que procurando um sinal em nuvem. Em fogo, eu vi aquele fogo, eu vi uma caveira naquele fogo. E começa, eu vi uma bola assim, sabe? A gente orou, eu vi uma bola, sabe? Essa bola, que de repente, pare com isso, pelo amor de Deus. Deus revela, claro que sim, mas isso, meu irmão, isso é patifaria. De gente que não tem testemunho, a vida não tem resultado, e você vai conhecer a árvore pelos seus frutos. Cuidado com os cães que tiram a tua alegria, porque na mesma hora que colocam expectativa em você, vai levar você lá para baixo. Cuidado, o mundo está doente de diversas formas. Jesus é a cura para esse mundo, através de quem? Hoje é 3º domingo, né? O mundo está aflito, Jesus é a cura para esse mundo. Através de quem? Através de quem? De Jesus?
De quem? Deus vai curar agora você, meu irmão. Deus vai curar você. Muitas pessoas estavam mudas. Jesus vai curar agora. Jesus é a cura através de quem? De nós. De mim e de nós. Você até sorriu, viu? Estava até empedrado o rosto. Sorriu. Nós somos, em Cristo Jesus, a cura para esse mundo. Isso não é arrogância, isso é Bíblia. Você fica assistindo aqueles só crime, fica assistindo só desgraça, economia péssima, só isso. O que você acha que vai sair da tua boca? Pelo amor de Deus, equilibra as coisas. Equilibra. É interessante que Jeremias, ele estava num lugar que furaram os olhos dos homens, para que eles trabalhassem como escravo e não pudessem ir para a guerra. As mulheres foram estupradas, mortas e levadas como escravas. É onde Jeremias estava. E ele escreve algo ali em Jeremias 3, né? 3:21, é isso? Quero trazer à memória aquilo que me dá o quê? Esperança. Aí o camarada ele só fica vendo desgraça. O que ele vai falar? Desgraça. Cuidado com os cães que estão roubando a tua alegria. Você era uma pessoa legal, alegre, agora vive com o rosto de que jeito? Então vamos vigiar, não é verdade? Vamos vigiar. Essa semana eu trouxe os meninos da comunidade terapêutica para me ajudar a lidar com o terreno aí, roçar. Quando eu estou voltando, lá é uma estrada de chão, e eu estava bem devagarzinho, 20, 30, porque eu acho perigoso, é muito curta aquela rua. E outra coisa, é barranco para cá, barranco para lá. E quando eu estou numa curva, devagarzinho, chegando à casa de recuperação, vem um micro-ônibus, mas numa velocidade, meu irmão, aquilo foi Deus, eu tenho certeza que foi Deus, não é porque é bom motorista, não bebe, não sei o quê. Eu joguei a caminhonete para cá, e todo mundo pensou, vai bater, os meninos fizeram assim, e quando eu joguei a caminhonete para cá, eu virei o volante, a traseira dela fez assim ainda, no único espaço que a caminhonete cabia, porque tem aqueles morros e o único espaço que não tem ali por algum motivo. Aí o motorista parou, eu buzinei, depois, né, que já estava transpirado, desci, ele falou, rapaz, eu venho pegar embalo para subir isso aqui. Eu falei, cara, olha a velocidade que você vê, meu amigo, você veio de frente comigo, pelo amor de Deus, está carregando criança. Rapaz, me perdoa, graças a Deus aconteceu nada. Eu falei, graças a Deus. Quando eu cheguei em casa, eu comentei com a Gleice, meu Deus, amor, tem que orar nessa caminhonete. Eu falei, amor, se não tivesse orado, tinha batido. Mas, se tivesse batido também, Deus não está comigo? Eu não estou na missão? Às vezes as coisas dão muito certo como a gente quer. Às vezes algumas coisas acontecem na vida da gente também. Os desertos, a gente não entende o porquê. Mas o que faz uma pessoa ser alegre é a confiança em Deus que as coisas vão se ajeitar. Cuidado com os cães. Cuidado com as pessoas ou o que você anda escutando, vendo, ouvindo, porque está deprimindo você. Segundo ponto, segundo ladrão aí, que nos rouba a alegria, são os amuletos espirituais. A igreja de Filipos, ela estava sofrendo um ataque judaizante da época. Quem eram os judaizantes? Eram judeus que se convertiam ao cristianismo, mas eles permaneciam nos costumes judaicos. Olha só, esses aí diziam que os cristãos, eles deveriam ser circuncidados, isso é, os homens deveriam operar para ter uma aliança, que não era válido eles serem cristãos, e eram apegados a tradições religiosas, como se a salvação dependesse disso. Meu irmão, eu gosto de tradição? Eu fui criado em tradição. Tradição é importante, mas você tem que entender a tradição, porque nem tudo de tradição e boas coisas não presta. Tem que entender. Alguns chegam ao ponto de ter amuletos espirituais. A pessoa substituindo a comunhão com Deus por ritos e regras. Transformaram, por exemplo, a oração em algo decorado, em repetições apenas. Substituem Deus ou a atenção que deveriam dar à sua palavra e comunhão por qualquer outra coisa tecnológica. Filosofias do nada a ver, isolamento. Satanás quer isolar. Eu faço a minha oraçãozinha no meu quarto, eu escuto uma mensagem de vez em quando. Meu irmão, Jesus não morreu por mim ou por você. Ele morreu por sua igreja, isso é, ele morreu por nós. Então nós temos que ter comunhão com o corpo dele. Amém?
muitos hinos aí desensinaram os cristãos. Morreu por mim, o eu, ele faz por mim, ele me serve, ele, eu. Trabalha no ego, desconstrói o guerreiro que há em nós. Cuidado com isso. Cristo morreu por sua igreja. E se você quer ser o corpo de Cristo, tem que estar em comunhão com a igreja. Tem que estar caminhando. Pelo amor de Deus, existe uma linguagem, mas algumas pessoas substituem por amuletos da sua vida. Pessoas que desistem de cultuar a Deus, desistem de ter comunhão e falam fulano, ciclana, beltrano, mas na verdade é o próprio orgulho de um ego machucado que lhes impede de ter comunhão. Cuidado com isso, cuidado, tá? O que diz do Salmo 122, no verso 1? Alegrei-me com os que me disseram, vamos, os músicos pelo menos deveriam saber, né? Alegrei-me com aqueles que me convidaram, né? Vamos à casa do Senhor. O camarada não quer vir num culto porque tudo é chato e quer morar no céu com Deus como? Camarada não respeita a presença de Deus e acha que vai morar no céu como? Se não respeita nem aquele que chama. Meu irmão, eu ouvi um pastor que eu achei interessante que ele falou. Ele entregou a sua vida 100%, ele morreu por mim e por você, e você não quer devolver 10% do que você ganha para uma obra que você diz que é de Deus? Sendo que ele deu 100% da vida dele, e você não quer sacrificar 10% achando que aquele que deu 100% não vai prover na tua vida? Você quer desconfiar de Deus? Não tem como a felicidade acompanhar, porque o medo já se tornou Deus dessa pessoa. Cuidado com isso. Alegrei-me quando me convidaram, quando me disseram, vamos à casa de Deus? Vamos. Uma pessoa que perdeu, que roubaram a alegria, vai chegar num culto, por exemplo, vai colocar defeito naquele diácono que está ali, vai colocar defeito no louvor que está ali, vai colocar defeito na camisa, como é que ele chama aqui, azul gaúcho do pastor, vai colocar defeito em tudo. Agora uma pessoa que não roubaram a alegria, quando me disseram vamos à casa do Senhor, vai chegar, que legal, que bonito isso aqui, eu quero fazer parte disso aqui um dia, que legal aquilo de lá, que bênção isso daqui, que bênção aquilo lá, esse louvor, é isso que eu queria dizer para Deus. Cuidado. Alguns deixaram a Bíblia aberta no cômodo de casa, mas não tem comunhão nenhuma. Se falar para você do livro de Sofonias, Amós, se falar para você o que Amós era, o que ele fazia, o que isso tem a ver com a salvação, se falar da profecia da igreja em Joel no capítulo 2, boa parte das pessoas não tem noção de Bíblia, não tem noção do que está escrito lá, profecia sobre a igreja, não sabe que a Bíblia tem 4 evangelhos, não tem noção de nada. E é perigoso falar, está escrito na Bíblia, né, pastor? Se Moisés não vai à montanha, a montanha vai até Moisés, né? Perigoso falar isso. E eu já vi pessoas falarem cada coisa. Como que você acha que uma pessoa disso aí vai estar saudável com Deus? Olha, eu estou muito feliz com os homens, viu? Nós estamos começando o nosso discipulado de homens, e já tinha 14 homens ali, e semana que vem vai ter mais. Só que eu vou te falar, só tinha uma Bíblia, a minha. Por quê? Os jovens, os homens, as mulheres, não estão mais com esse costume, que é uma tradição boa de carregar a Bíblia, nem que seja no celular. Entendeu? A palavra de Deus, Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, luz para o meu. Meu irmão, isso aqui é um livro de conclusão nas nossas vidas. Eu estava com o pastor Jurandir, 81 anos ele está. Ontem ele estava aqui. Para ele andar, ele está andando bem assim, ó. E aí, como é que está, pastor? Eu fico mais sentado. E ele tirou o boné dele para mim e falou bem assim, pastor, viu aqui? Viu que nasceu os cabelos? Eu falei, olha só, pastor. Ei, eu tinha vergonha, rapaz. Não tinha cabelo aqui mais, tinha vergonha. Até mostrei para a Patrícia aqui, ó. Viu como cresceu? Isso aí é fé. Desse jeito, tá a mesma coisa. É fé.
Entendeu, pastor? Deus dá graça. Imagine só, com 81 anos. Falei, ô homem de oração. Mas o pastor Jandir é uma pessoa alegre. Por quê? A Bíblia está dentro dele. E ele é uma pessoa de oração. Você encontra, como eu cheguei para uns jovens, mais jovens na igreja, eu falei, e aí o projeto de vida de vocês? Qual que é o seu maior sonho? Uma falou bem assim, 16 anos. Me aposentar. Qual que é o ânimo? O que anda lendo, será? Só aqueles coreaninhos andam assistindo? Eu não sei como é que é o nome daqueles coreaninhos. Aqueles com o rosto meio duvidoso. Dorama? Mas é aqueles que dançam? Como é que é? K-pop. Um nome. Tá bom, então não quero estragar com a infância de alguns, mas esse dia um deles tropicou numa caixa lá, todo mundo foi consolar, ficou chorando e coisa e tal. Tá bom para casar, tá pronto para casar pelo jeito. Estou falando do jeito irônico. Mas meus irmãos, olha menina, se você está namorando um rapaz que assiste esse negócio aí, que escuta K-pop, olha, reveja o teu conceito para casamento. Reveja. Conselho, tá, gente? Conselho. Se você está namorando uma menina e ela foi almoçar na tua casa e depois do almoço a atitude dela não foi levantar e lavar a louça, reveja o teu conceito. Certeza do que eu estou falando. Reveja. Reveja, meu irmão, porque, olha, é só a graça. O jeito que essa menina vai tratar os pais dela é o jeito que ela vai tratar você. E o jeito que ele vai lidar com os pais é o jeito que vai lidar com você. O jeito que ele cuida. Tá? Cuidado com isso daí. Terceiro e último ponto, sobre os ladrões que estão roubando a alegria, talvez a sua alegria. Olha só, é o tribunal do coração. O tribunal do coração, no versículo 9, ele fala assim, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Olha só, ser encontrado nele. O coração, ele é um falso juiz. A Bíblia fala isso. Maldito o homem que confia, maldito o homem que se apoia no próprio braço. Não é que você não vai confiar numa pessoa, não é isso, mas existe um limite. E algumas pessoas, elas têm um senso do juízo no coração muito dramático, porque não conhecem Bíblia. Eu já encontrei pessoas com os 10 mandamentos, que na verdade são 613 mandamentos resumidos em 10. Eu já encontrei pessoas que ficam avaliando aquilo de uma forma neurótica, para se dar nota. Não, pelo menos um 7 eu tenho que tirar aqui. Mas não conhece o poder da graça de Deus. Há pessoas, meu irmão, extremamente presas ao seu passado, travados ao seu passado, e olhando a vida de um ângulo do trauma, de um ângulo da decepção, olhando a vida de um ângulo da sua dor. Essa crítica que não constrói nada, deixa tudo mais amargo. Esse tribunal, ele está roubando a alegria de pessoas. Jeremias no capítulo 17, no versículo 9 diz, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Isso é, por várias vezes, aliás, de forma angular e celestial, todas as vezes, nós julgamos mal. Se é o teu filho que fez alguma coisa, não, mas tem um coração bom ali, né? Calma, não precisa, gente, ele não é um monstro. Se é o filho de outra pessoa, tem que apodrecer na cadeia. Tem uma matéria de teologia que chama Vivência Cristã. Nessa matéria diz que nós temos que ter o ângulo do passarinho, isso é, aprender a olhar a vida do ângulo de cima, do amor de Deus, da firmeza de Deus, do consolo de Deus, inclusive para a gente. Confie mais na graça de Deus, mas não seja um abusador da graça de Deus. Ninguém é perfeito, mas também não é desculpa para vivermos na impiedade. Sem o exercício do perdão, não há como compreender o perdão também. E também não teremos a oração ouvida. Gente, você conhece aquelas pessoas que carregam o mal para onde vão? Pela falta de perdão, aonde essa pessoa vai levar aquela amargura,
Vai para a praia? Não está bom. Vai para uma chácara? Não está bom. Vai para a igreja? Não está bom. Nas férias, na cama, no trabalho, leva aquela raiz de amargura. E isso tem roubado a tua alegria. O pastor Hernandes Dias Lopes, eu vi ele contando uma vez de um irmão dele de 26 anos que foi assassinado por uma pessoa que morou 11 anos com eles dentro da própria casa. 11 anos morando dentro da própria casa, e essa pessoa deu facadas no irmão dele. Ele disse que por muitos anos ele perdeu toda a sua alegria. E um dia, lendo a Bíblia, ele observou a parábola do credor incompassivo, lá de Mateus, no capítulo 18, do versículo 23 ao 35, que fala de um homem que devia 10.000 talentos, cerca aí, meu irmão, de 35.000 quilos, ou 35 toneladas de ouro para o rei. Isso é, não tinha como ele pagar. Então o rei olha para ele e fala: olha, eu vou desconsiderar a sua dívida. 35 toneladas de ouro? Eu estou desconsiderando a sua dívida, pode ir com a sua família. Olha só. E ele sai dali, e ele encontra um homem que está devendo 100 denários para ele. 100 denários, está em média aí, meu irmão, de 3 meses, 4 meses, 2 meses, dependendo de trabalho. Olha só, porque um denário, ele valia, geralmente, 1 dia de trabalho ou 2 dias de trabalho. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele entendeu que ele deveria buscar perdoar como Deus perdoa. Por que ele fala isso, né? A palavra de Deus fala isso. Na própria oração do Pai Nosso, o que ele fala ali? Perdoai as nossas dívidas, as nossas ofensas, da mesma forma que nós perdoamos aqueles que nos devem, aqueles que nos ofenderam. Dessa mesma forma, nos perdoa, Senhor. Aí tem gente que pensa assim: tá bom, eu vou perdoar, mas vai pagar um veneno. Tá bom, eu vou perdoar, mas eu vou fazer. Tá bom, eu vou perdoar, mas de que forma que você quer ser perdoado por aqueles que você ama? De que forma? E a Bíblia vai deixar claro isso. Quem não perdoa, a sua oração não é ouvida e também não vai ser perdoado. Precisa se depositar essas mágoas diante de Deus, precisa ser curado, e você será ligado a uma condição de cura, de transformação, porque você não pode mudar o que aconteceu, mas você pode transformar daqui para frente. Pode ter certeza do que eu estou falando. O que tem roubado a tua alegria? O que tem destruído o teu humor? Não é dor, não. Porque encontro pessoas até no hospital, às vezes que eu faço visita, e eu trabalhei muitos anos em hospital, pessoas que têm dor e falam da esperança em Cristo, oram por outras pessoas. Não é isso, não. Eu encontrei pessoas abandonadas, que mesmo abandonadas, ajudam outras pessoas que foram abandonadas, falam do amor de Deus, falam da adoção, diz como no Salmo que até o órfão encontra a família, com a família de Deus, né? Qual que é o teu problema? Ah, que eu fui traído. O que Jesus diz? O que está escrito, o que Paulo escreveu ali? Que Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou uma arma, ele tomou um porrete na mão, ele tomou satisfação? Não, ele tomou o pão, ele partiu e ele disse: fazer isso em memória de mim. Isso é, quem que é o corpo de Cristo? Um monte de gente vai ser curada de novo, porque caiu. Quem que é o corpo de Cristo? Nós somos o corpo de Cristo. Nas mãos de quem? Meu Deus do céu, receba a cura. Nas mãos de quem? De Jesus. De Jesus. O pão, o que alimenta. O alimento é essa comunhão, esse amor, essa alegria. E eu pode ter certeza, meu irmão, que Cristo vai usar a tua vida como o maior evangelista, mais do que panfletos, mais do que discursos, mais do que estrutura. Porque, se eu perguntar aqui, quantos vieram para Cristo em uma igreja por causa de panfleto? Pouquíssima. Se tem alguém que levantaria a mão, é difícil, porque eu já fiz essas perguntas outras vezes. Quantos aqui vieram para Cristo, aceitaram Jesus, porque escutaram uma mensagem na internet? Pouquíssima gente. Quantos vieram aqui porque alguém lhe deu testemunho, alguém lhe convidou? A grande maioria levanta a sua mão, porque nós somos cartas vivas, testemunhas vivas do que Cristo fez.
E existe um evangelho em nós, um testemunho de como nós nos achegamos a Cristo, que nós nunca podemos esquecer. É a verdade. A partir de hoje, esse fruto do Espírito Santo vai estar ecoando na tua mente. O poder da alegria do Espírito Santo vai irradiar você através da tua vida, da tua fala. Por quê, pastor? Porque maior é aquele que está em nós. Maior é aquele que está em nós. O que Jesus fala em João 17? No mundo tereis, mas tende tristeza, é isso? Mas tende. E como que é para você ter bom ânimo? É bom ânimo, né? Longanimidade, isso é, um ânimo longo. Cristo chamou para isso. Chamou para isso. E nós vamos mudar a vida das pessoas por onde a gente passa. Porque Cristo está em nós. Porque o brilho dele vai irradiar pessoas através da nossa vida. Pare com essas desculpas. Hoje eu acordei com dormi de calça jeans, não me virei à noite direito. Pare com essas desculpas. Não está legal lá em casa, então vocês vão pagar. Pare com essas desculpas. Porque Cristo, Ele é maior do que tudo. E Ele habita em você, meu irmão. Ele está para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas existem ladrões dessa alegria que é tão importante para a minha vida e para a tua vida. Ninguém aqui está estimulando ninguém a ser falso. Mas todos aqui estão sendo estimulados a serem verdadeiros na sua busca pelo Senhor. Porque esse é um fruto prometido para mim e para você. Um dos frutos do Espírito Santo, que é sim a alegria. Que é sim a alegria cristocêntrica, verdadeiro nele. Se coloque em pé em nome de Jesus. Aí, ó. Maravilha. Como diz o pastor Cláudio, ele fala bem assim, algumas pessoas já acordam de manhã, parece que arrependido de não ter morrido de madrugada. Você sabe que de manhã você sabe que de manhã, meu irmão, o sol já nasceu, a vida já começou. Pare com esse discurso aí que de manhã, ou que tal, pare com esse discurso aí, não é versículo bíblico isso, mas você está profetizando algo na tua vida que não é verdade não. O mesmo horário é qualquer horário na vida, tá? Fé é o que vai fazer a diferença no nosso discurso e nas nossas respostas. Põe a mão no teu peito assim, ó. Levanta o teu semblante assim. Isso, porque Cristo tem te abençoado com muitas coisas. Deus tem abençoado você com muita oportunidade, meu irmão. Deus tem derramado muita graça sobre você, muita virtude. Olha onde você chegou já, olha a tua idade, olha as tuas conquistas, olha as pessoas ao teu redor, olha as chances que você teve e está tendo. Olha isso, meu irmão, graças a Deus, as bênçãos que o Senhor tem mostrado. Eu vou orar junto com você, e que você seja honesto nessa oração, porque se algo tem roubado a tua alegria, meu irmão, hoje esse mal foi descoberto, e Cristo já colocou por terra todo esse resmungo, toda essa murmuração, toda essa crítica inútil. Eu vou orar junto com você, e você vai agradecer a Deus, amém? Santo Deus, nós somos extremamente gratos ao Senhor, porque a tua misericórdia, ela tem se renovado todos os dias. Todos os dias pode ser o último dia da nossa vida, e parece que a nossa vida nunca está em dia, Senhor, mas nós somos gratos, porque o Senhor sempre tem nos dado a oportunidade de viver o novo, de resolver o novo, de ver o crescimento de pessoas, de ter respostas maravilhosas, de prover na nossa vida, como o Senhor, Pai, faz da nossa rotina grandes milagres, e muitas vezes nós não enxergamos. Nos perdoe, Pai, por essa tristeza ingrata, uma tristeza que acompanha discursos, uma tristeza que acompanha relaxos, atrasos, uma tristeza, Pai, que acompanha discursos de injustiça. Mas hoje nós queremos aprender com Jeremias. Quero trazer à memória aquilo que me dá alegria, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Hoje, meu Pai, nós estamos aprendendo com Cristo, que diz que mesmo no meio da aflição, nós precisamos ter ânimo,
Nós precisamos ter palavras que liguem aos céus, palavras, Pai, que desliguem o mal, que liguem a fé aos céus, e que tenho certeza que mudarão toda a realidade. Santo Deus, maior é o Senhor que está em nós, que a Tua palavra diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. A Tua palavra diz que nós não devemos nos embriagar com qualquer coisa que tire o nosso juízo. Então, em nome de Jesus, Pai, liberta aquelas pessoas que estão embriagados da má notícia, embriagados, intoxicados de uma murmuração, de um resmungo, insistindo, meu Deus, achando que ser feliz é ser irresponsável, achando que sorrir é sinal de fraqueza. Ah, meu Deus, que as guardas diante do Senhor caiam por terra, e que a entrega ao Teu Espírito Santo, mediante a Tua palavra, seja verdadeira, e esteja ecoando na vida de todas as pessoas da nossa rotina, que o Senhor Jesus possa ser visto, que o Senhor cresça, que nós venhamos a diminuir, simplesmente por esta fé cristocêntrica. Alegra o coração, dá graça para o dia de amanhã, em todas as contas, em todos os desafios que se apresentam, no limite do banco, no boleto, Pai, naquelas situações aflitivas, na saúde, nos relacionamentos familiares. Nós estamos aqui confessando que nós confiamos no Senhor, que nós esperamos no Senhor, porque o Senhor nos visita nos momentos de maior tribulação. O Senhor nos visita, Pai, com coisas surpreendentes. O Senhor nunca nos deixou sozinho, sempre envia uma pessoa para nos enviar uma mensagem, uma palavra, uma ajuda, um consolo, uma provisão. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Assim, Espírito Santo, nós estamos ligando aos céus agora. Oh, meu Pai, esta oração, pedindo ao Senhor a Tua graça poderosa, pedindo a libertação, pedindo a cura do Espírito, a cura da alma, a cura através do perdão. Nós estamos pedindo ao Senhor, meu Deus, a transformação na rotina. Estamos pedindo ao Senhor, Pai, e que tudo isso seja para louvor da Sua glória, em o nome de Jesus. E todo aquele que crê, diga amém. Aplauda Jesus.